curso Lições para a Eternidade. Seja bem-vindo. A proposta desse material é responder algumas perguntas básicas para aqueles que são iniciantes no estudo da Bíblia. Hoje estudaremos a nossa maior esperança, parte 2. Iremos terminar o capítulo 24 de Mateus e seguiremos em frente, falando de eventos da própria volta de Jesus. Pronto para mergulhar nesses eventos? Qual é o quinto sinal? Imediatamente após a tribulação daqueles dias o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Mateus capítulo 24 verso 29. Aconteceram sinais na natureza como iremos ver. O dia escuro e a lua em sangue aconteceram em 19 de maio de 1780. Está registrado nos arquivos da época. Foi um dia estranho, pois nenhum eclipse estava registrado para ocorrer e à noite a lua apareceu avermelhada. A queda das estrelas ocorreu em 13 de novembro de 1833, e foram registradas uma queda de 100.000 estrelas por hora, algo que nunca se repetiu. As pessoas na época acharam que era o fim do mundo. O sexto sinal está relacionado com o avanço do conhecimento humano. Daniel capítulo 12 verso 4 relata a profecia. INBSP. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. O sétimo sinal é encontrado no livro de Mateus capítulo 7 versos 21 a 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Teremos a existência de falsos profetas, ensinadores e pregadores. A fala de Jesus adverte que não devemos escolher uma igreja por fazer milagres e expulsar demônios. Isso não é a regra de fé. Jesus inclusive compara no final do texto a fazer o mal, pois isso desvia as pessoas de lerem a Bíblia na busca do verdadeiro conhecimento dele. Mas o maior sinal da volta de Jesus é citado por ele 3 vezes no capítulo 24. Está em Mateus capítulo 24 versos 4 e 5, Mateus capítulo 24 verso 11, Mateus capítulo 24 versos 23 a 27. Ele adverte da vinda de falsos cristos e falsos profetas. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou, ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Neste texto Jesus menciona que pouco antes de sua volta, acontecerá uma falsa volta de Cristo. O texto é bem explícito sobre a forma dessa vinda. Temos uma curiosidade na Bíblia, várias vezes é mencionado que Cristo logo virá. Mas já se passaram 2000 anos e ele ainda não voltou. Vamos fazer uma analogia com a imagem da pedra na foto. Você diria que ela está prestes a cair? Sim. Bem, ela está nessa posição há muito tempo. Mas com certeza irá cair. Só não podemos marcar a data para isso. A volta de Jesus assemelha-se a essa situação, mas com a vantagem que ele deixou sinais para alertar da sua volta. Voltando ao tema, quem será que personificará Jesus? A resposta está em 2 Coríntios capítulo 11 verso 14. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Como será a volta de Jesus? E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Atos capítulo 1 versos 10 e 11.
Podemos então entender que assim como ele subiu ao céu, irá retornar. Não é uma volta particular para aquele que morre, ou especial para determinada classe de pessoas. Uma promessa feita por Jesus. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse capítulo 1 verso 7. Disse-lhe Jesus: Tu disseste, digo-vos porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus capítulo 26 verso 64. Jesus prometeu em Mateus que aqueles que participaram de sua condenação e morte o viriam voltando em glória. Ele confirma isso em Apocalipse. Teremos uma ressurreição especial. Então a verdadeira volta de Jesus envolve que todos irão vê-lo, na face da terra ao mesmo tempo, não através da TV. O que ocorrerá com os fiéis a Deus? Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, se revista de imortalidade. E Coríntios capítulo 15 versos 51 a 53. Paulo aqui compara a morte a um sono, e ele diz que nem todos estaremos mortos na ocasião, e os justos vivos terão seus corpos renascidos em segundos, para então juntarem-se aos que morreram para encontrar Jesus. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versos 16 e 17. Paulo aqui nos dá uma pista importante dessa vinda verdadeira de Cristo. O falso andará pela terra como vimos nos textos anteriores. Mas o verdadeiro não anda no planeta, ele espera os seus remidos nas nuvens do céu. Ele não tem nada a dizer aqui no planeta, ele veio resgatar os seus. O que acontece com as pessoas que recusaram Jesus? Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2 verso 8. Precisamos entender que Jesus não é sádico ou perverso. Ele respeita a escolha dessas pessoas. Mas como ele lhes deu a vida como fonte da vida, ele a toma de volta e essas pessoas deixam de existir. É como quando acendemos a luz numa sala, a escuridão anterior desaparece pela manifestação da luz. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Apocalipse capítulo 6 versos 13 a 17. Observamos que essas pessoas buscam se afastar de Jesus. E pedem mesmo para morrer, por não suportar a glória de Jesus. Elas mantêm a rebelião sem arrependimento. Logo após o retorno de Jesus começa um novo evento. Logo após o retorno de Jesus, vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse capítulo 20 versos 1 a 3. Começa um novo evento. Revisando o que estudamos até aqui, o conhecimento aumentaria no tempo do fim. Surgimento de falsos cristos. O grande sinal que é a falsa volta de Jesus. A Bíblia confirma a volta de Jesus literal e visível a todos. Os justos mortos de todas as eras são ressuscitados.
Os justos vivos têm seus corpos transformados. Os perversos morrem. A terra fica desolada e Satanás é preso. Então até nosso próximo estudo, o Milênio Bíblico. Anote, comente e compartilhe este material. Nos acompanhe em nossos canais na descrição. Até breve!